Olá a todos, esse é o nosso último vídeo do primeiro módulo e nesse vídeo a gente vai trabalhar com 10 mitos sobre o tema inovação. É importante que a gente compreenda como desvendar esses mitos para que a gente possa trabalhar na perspectiva de uma organização inovadora. O primeiro mito diz que inovação é sinônimo de novidade ou de criatividade. Obviamente, muitas vezes o processo de inovação gera novidade, mas eventualmente essa novidade ela pode ser mínima ou mesmo uma adaptação de algo que acontece em outra realidade. Por que isso é relevante? Porque o tema inovação considera o contexto. No nosso contexto, eu posso ter algo inovador aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, São Leopoldo, mas que em outro contexto pode não ser percebido como inovação. Esse é um ponto-chave. Uma outra questão é o contexto histórico. Se vocês olharem hoje, por exemplo, uma foto do Ford T ou do primeiro computador da Apple, não vai parecer para a gente algo inovador, porque hoje isso não é inovador. Mas no contexto histórico, quando isso foi fabricado ou produzido pela primeira vez, sem dúvida nenhuma, foi uma grande inovação. Então esse é um ponto bastante importante para a gente trabalhar. Esse mito ainda fala o seguinte, a perspectiva da criatividade. Muitas vezes eu posso ter um produto ou um serviço inovador e não ter uma mudança do ponto de vista criativo para aquele serviço. Isso acontece quando eu trabalho numa perspectiva de inovação incremental. Eu sei que eu já falei sobre esse exemplo, mas eu vou resgatar um pouquinho a perspectiva da música, porque já disse que gosto bastante disso. Então, o primeiro ponto é o seguinte, pensem na história e na evolução do uso das tecnologias para ouvir música. Quando eu era guri, na década de 80, eu gostava muito de música um pouquinho mais pesada do que eu escuto hoje, então eu gostava de Iron Maiden, Kiss e outras coisas do gênero, né? E eu acabava comprando discos do Kiss, por exemplo, né? Chegava em casa, escutava o disco, gravava uma fita para um amigo, enfim, mas o disco ele entrava num aparelho que tocava o disco e gerava música. Passou o tempo e isso foi substituído por um CD. Aí o que acontecia? O Gustavo ia lá, comprava o CD. Nesse momento, eu não tenho uma novidade tão grande, eu tenho uma mudança, obviamente, impactante, mas eu ainda preciso do CD e do aparelho para ouvir a música. Então, uma inovação incremental. O grau de novidade e impacto não é tão elevado como a gente pode perceber aí nesse gráfico. Quando a gente tem a mudança do CD para o MP3, eu tenho uma inovação extremamente radical, com alto impacto. Por quê? Porque eu não tenho mais a música na mão. Na realidade, eu não preciso mais de um aparelho e do disco para ouvir a música. A música agora ela está no ar. Várias coisas mudaram nesse contexto, né? Por exemplo, a questão social, de gravar, de ouvir na ordem, tudo isso mudou, mas não é relevante, por exemplo. O fato é que, quando surge o MP3, eu tenho uma mudança radical. Tá? Então, esse primeiro mito, pessoal, ele tem que ser desconstruído e é importante que a gente perceba que o processo de inovação está atrelado a muito trabalho, a uma perspectiva conceitual e aplicada do tema inovação. O segundo mito diz que inovar é buscar descontinuidade. Isso muitas vezes acontece, sem dúvida nenhuma, especialmente quando a gente tem um processo quantitativo de melhoria ao longo do tempo e a gente já melhorou e chega um ponto em que eu tenho que mudar de paradigma para ter uma inovação de fato mais qualitativa. Mas durante esse processo e esse ciclo de vida, digamos assim, de um produto ou de um serviço, eu posso ter inovações incrementais. Ou seja, não necessariamente eu tenho uma descontinuidade para gerar um produto inovador. Vale o exemplo que eu acabei de citar da música. Eu tenho, num dado momento, quando surge o CD, uma mudança no mesmo contínuo, né? Por quê? Eu continuo tendo a mesma perspectiva de aparelho e disco. Então é importante que a gente enxergue que inovações radicais geram, muitas vezes, uma descontinuidade. Mas a grande maioria das inovações é incremental. E aí eu não tenho esse processo de descontinuidade. O mito 3 diz que todas as empresas e organizações devem inovar constantemente. É algo que a gente escuta da perspectiva organizacional, que eu preciso inovar para me manter no mercado, né? Só que, na realidade, isso é uma falácia, porque dependendo do espaço do mercado, do contexto em que eu estou inserido, o processo de inovação não é relevante. É importante enxergar isso, pessoal, porque a inovação ela não vem sozinha. Com o processo de inovação vem uma série de questões que impactam diretamente na minha organização. Por exemplo, inovar é abraçar a perspectiva do risco. Uma organização que não está pronta para arriscar,
para aceitar a falha como parte de um processo de inovação, não deve, obviamente, abraçar essa bandeira da inovação. Inovação está atrelada, por exemplo, a uma valorização forte das pessoas e a uma perspectiva temporal diferente para o lançamento de produtos. E eu preciso entender que eu vou ter, muitas vezes, um processo maior, com uma série de falhas, antes de ter um produto inovador. Então, essa ideia de que eu preciso estar constantemente inovando e todas as empresas precisam inovar, não é algo que está tão presente no mercado por conta das características e da cultura organizacional. O quarto mito diz que inovação é um privilégio de empresas de tecnologia ou de grandes empresas. Na realidade, esse conceito está relacionado a um tipo de inovação, especialmente inovações tecnológicas. E mesmo para essas, hoje em dia o acesso à tecnologia é muito maior. Existem alguns autores que trabalham numa nova perspectiva dos makers, que eles chamam, uma nova geração, uma nova revolução industrial, onde cada um de nós, a partir de tecnologias como a impressora 3D, vamos poder construir uma fábrica de novo na nossa garagem. E certamente, a partir dessa perspectiva, a gente pode ter produtos inovadores em diferentes dimensões, em diferentes espaços e em muitas pequenas empresas. Independente desse processo dos makers, hoje em dia, boa parte das inovações que a gente vê nasceram em pequenas empresas. Então não precisa ser uma grande organização ou mesmo uma empresa de tecnologia para ter um produto ou um serviço inovador. O quinto mito diz que a gente tem que prestar constantemente atenção aos consumidores e que eles sabem efetivamente o que querem. Obviamente é importante atender às necessidades dos clientes, essa é uma visão de marketing bastante relevante. Mas muitas vezes, especialmente quando se trata de inovação radical, não é perguntando aos clientes que a gente consegue obter, ou não é só perguntando aos clientes que a gente consegue obter os melhores resultados. O campo do design, por exemplo, diz o seguinte: eu preciso ouvir os clientes, mas eu tenho que ter uma lente diferente, tenho que ter um olhar distinto para compreender aquele fenômeno e, a partir disso, trazer outras informações. Por que isso? Porque se a gente perguntar para alguém que usa uma cadeira, por exemplo, melhorias possíveis para aquela cadeira, certamente os clientes vão ter uma série de sugestões. Mas, geralmente, as sugestões estão atreladas ao uso daquele objeto. Dificilmente elas saem e tentam pensar numa perspectiva, por exemplo, de eliminar a cadeira. E isso só se consegue com um olhar externo. Então, ouvir o cliente é fundamental, mas geralmente isso gera uma inovação incremental e não radical. Uma outra coisa que a gente tem que considerar é que a curva de adoção de novos produtos, ela tem uma perspectiva normal, de uma curva normal, por exemplo, aonde a grande maioria dos clientes, os pragmáticos e os conservadores, que são chamados, como está colocado nesse gráfico que vocês estão vendo agora, são aqueles clientes que adotam um determinado produto depois de um tempo de lançamento. São poucos aqueles que adotam o produto no início, ou aqueles que são visionários e que acabam adotando no segundo momento o produto. Ouvir os clientes é relevante, mas entender esse comportamento humano, muitas vezes de esperar para ver se vai dar certo, também é relevante para que a gente possa ter um processo de inovação robusto e coerente.